O trono de terror, a sombra de Assurbanipal, o rei dos reis. Imagine-se caminhando pelas ardentes planícies da Mesopotâmia. O calor do deserto lateja em sua pele. A poeira dança no ar como espíritos invisíveis, e o horizonte é cortado por as torres majestosas e ameaçadoras de Nínive, a joia da coroa assíria. No alto dos palácios cobertos de ouro e pedra, uma figura observa, olhos frios como o aço, mente afiada como a lâmina de um carrasco. Este é Assurbanipal, o rei dos reis. O último grande monarca da Síria. O arquiteto do medo. O senhor da guerra psicológica. Desde sua juventude, Assurbanipal fora moldado não apenas para reinar, mas para dominar. Ele não herdou apenas um império, ele herdou um monstro insaciável que precisava ser alimentado com sangue, terror e submissão. A Assíria, sob seu punho cerrado, não era apenas uma superpotência militar, era uma máquina de guerra psicológica perfeitamente calibrada. O domínio assírio não se sustentava apenas pela força das armas. Não. Seria um erro crasso subestimar a inteligência por trás do horror. Assurbanipal sabia que para manter milhões sob seu jugo, era necessário entrar na mente de seus inimigos, enraizar-se nos seus pesadelos mais profundos. Ele entendeu uma verdade crua e imortal. O medo pode ser mais forte do que qualquer exército. O espetáculo da violência. Em um dos momentos mais sombrios de sua carreira, Assurbanipal ordena uma campanha contra a rebelião em Elam, um antigo reino que ousou desafiar a autoridade assíria. A vitória militar era certa, mas não era suficiente. Assim que os exércitos inimigos foram esmagados, começou o verdadeiro teatro do terror. Os príncipes derrotados foram capturados. Seus corpos foram despedaçados e as suas cabeças, ainda com olhos arregalados de terror, exibidas como troféus. Alguns relatos e inscrições de pedra detalham com brutalidade: prisioneiros decapitados, suas cabeças empaladas em estacas nas praças públicas. As vísceras, arrancadas ainda quentes, lançadas para cães famintos e abutres de olhos ávidos. Não era apenas execução. Era a mensagem. Uma mensagem escrita em sangue e ossos, para cada cidade, cada reino, cada súdito. Este será o seu destino se levantar a mão contra mim. A voz do rei nos muros. Assurbanipal, um dos poucos reis antigos que sabia ler e escrever fluentemente, compreendia o poder da palavra quase tão bem quanto o da espada. Ele mandava esculpir relatos detalhados de suas campanhas nas paredes de templos e palácios. Esses relevos são um testemunho imortal de sua política de terror. Mostram reis ajoelhados, com correntes passando pelas bochechas perfuradas, como cães. Capturam cenas de campos de batalha cobertos de cadáveres mutilados. Retratam o próprio Assurbanipal em banquetes triunfais, bebendo vinho enquanto cabeças decapitadas são exibidas em árvores próximas. Cada cena foi meticulosamente planejada para causar não apenas choque, mas humilhação eterna. A caça humana. Na cultura assíria, a guerra era também um ritual. Um ciclo sagrado de morte que renovava a ordem do mundo. Para Assurbanipal, o inimigo derrotado era mais do que um oponente, era um sacrifício para os deuses. Depois de suas campanhas, corpos de líderes rebeldes eram frequentemente jogados às portas de templos, como oferendas grotescas. Diziam que os cães de Nínive conheciam o gosto da carne real.
Os próprios relatos do rei vangloriam-se de como ele jogou os corpos de seus inimigos para os cães e porcos, uma prática calculada para privar os mortos de honra e de um enterro digno, um ultraje imperdoável em quase todas as culturas antigas. A morte, sob Assurbanipal, era apenas o começo do tormento. O mestre da guerra psicológica. Séculos depois, figuras como Vlad, o Empalador, a inspiração histórica para Drácula, usariam o terror como arma política. Mas Assurbanipal já dominava essa arte milênios antes. Sua política de exibição pública da violência não era impulsiva ou gratuita. Era estratégica. Ele entendia o princípio central do terror. O horror testemunhado se torna horror replicado. Rebeldes em potencial pensavam duas vezes antes de conspirar quando se lembravam das histórias de príncipes empalados vivos, cidades inteiras incendiadas, mulheres e crianças vendidas como escravas, templos profanados. Assurbanipal não precisava lutar todas as batalhas. Muitas guerras ele vencia com boatos. A biblioteca e o paradoxo. E, no entanto, aqui surge o paradoxo mais fascinante. Este mesmo rei, que regia com punho de ferro e alma de aço, foi também um grande patrono da cultura. Assurbanipal fundou a lendária Biblioteca de Nínive, a mais antiga e abrangente coleção de conhecimento humano da antiguidade. Cercado por pilhas de tabuletas cuneiformes, poemas, tratados científicos, rituais religiosos, ele estudava a história, a astronomia, a medicina. É como se ele entendesse que o domínio do mundo externo exigia a conquista do mundo interno. Por isso, não é exagero dizer que Assurbanipal foi tanto um senhor da guerra quanto um arquiteto da memória humana. O legado negro. Com sua morte, a Assíria, privada de sua vontade implacável, começou a desmoronar. Mas o eco de sua política brutal ressoou nos séculos que se seguiram. O uso do terror como arma política, seja nas cruzadas, nas campanhas mongóis, ou nos estados totalitários modernos, encontra uma de suas raízes mais profundas nas areias sangrentas do Império de Assurbanipal. Onde outros reis se contentavam em destruir corpos, Assurbanipal destruiu almas. E por isso, na vasta tapeçaria da história humana, o nome de Assurbanipal brilha, ou talvez ferva, como uma estrela escura, um lembrete eterno do que o medo humano pode criar e destruir. A cidade despida de glória, a destruição de Elaum. Em um tempo onde a terra era dividida entre conquistadores e conquistados, poucos eventos foram tão devastadores quanto a campanha de Assurbanipal contra Elaum. Os Elamitas, um povo orgulhoso que habitava as regiões ao leste da Assíria, haviam sido aliados, inimigos e rebeldes, às vezes, tudo ao mesmo tempo. Para Assurbanipal, eles eram um espinho cravado na carne do império. E espinhos, como ele sabia bem, não podiam ser apenas arrancados, precisavam ser esmagados até virar pó. A decisão foi tomada com a frieza de quem esculpe a própria lenda. Elaum não apenas cairia. Elaum seria apagada da memória do mundo. As legiões assírias marcharam, e o que se seguiu foi uma campanha sistemática de aniquilação cultural. Cidades queimadas até as fundações. Templos saqueados. Estátuas de deuses despedaçadas e seus pedaços enviados a Nínive como troféus. Em seus próprios registros, Assurbanipal se gaba: eu devastarei Elaum. Sua terra será tão árida quanto o deserto. E assim foi. Susa, a cidade sagrada, foi violada como um animal no altar.
seus portões derrubados, seus homens mortos até o último, suas mulheres e crianças levadas acorrentadas. As águas do rio que a cruzava, dizem, tornaram-se vermelhas de sangue. Elaum desapareceu como uma vela sufocada no vento. Os reis que vagam sem túmulos. A política assíria de guerra não terminava com a vitória. Não bastava derrotar um inimigo, era preciso destruir sua memória. Assurbanipal capturou os reis derrotados de Elaum. Alguns ele matou de maneiras tão brutais que os escribas, mesmo eles, hesitaram em registrar em detalhes. Outros, ele exibiu como animais de circo. Imagine a cena. Uma procissão triunfal atravessando os portões de Nínive. À frente, reis e príncipes elamitas, outrora poderosos, caminhando nus, desfigurados, com argolas cravadas em seus narizes e correntes arrastando-os pelo chão. A multidão assíria rugia de escárnio, enquanto Assurbanipal, entronizado em glória dourada, assistia impassível. A mensagem era clara. O mundo pertence a quem ousa tomá-lo. Guerreiros da mente, a Assíria como um império do medo. Não era apenas a força bruta que sustentava o império. Assurbanipal entendia algo que muitos líderes depois dele também compreenderiam: o controle da mente é mais poderoso que o controle do corpo. Assim, a Assíria se tornou o primeiro verdadeiro estado de terror psicológico. Cartas interceptadas de governadores e líderes rebeldes revelam o medo paralisante que seu nome inspirava. Alguns imploravam a Assurbanipal, por meio de mensageiros e presentes, pela mera esperança de clemência, esperança que raramente era atendida. Entre o povo comum, histórias horríveis circulavam como veneno nas veias do império. De cidades inteiras chorando sangue antes da chegada dos assírios. De espíritos vagando pelas ruínas onde Assurbanipal havia passado. De maldições lançadas sobre famílias que sequer ousassem falar em rebelião. O paralelo sinistro, Assurbanipal e Vlad, o Empalador. Milhares de anos depois, um outro mestre do terror surgiria nas florestas da Valáquia, Vlad III Drácula, conhecido como o Empalador. Assim como Assurbanipal, Vlad compreendeu que a violência pública poderia ser usada como uma muralha invisível contra invasores. Ele empalava seus inimigos em estacas tão altas que pareciam árvores macabras, centenas, às vezes milhares, criando florestas de cadáveres apodrecendo sob o sol. Os exércitos otomanos, poderosos e implacáveis, hesitavam em prosseguir quando avistavam tal horror. A guerra, entendida tanto por Vlad quanto por Assurbanipal, não era apenas uma questão de espada contra espada. Era mente contra mente. Espírito contra espírito. Ambos eram arquitetos de um terror tão profundo que transcendia a morte física, atingia a própria alma dos inimigos. A guerra silenciosa, como o medo precede a espada. Para Assurbanipal, o medo era mais rápido que as legiões. Antes que seus soldados chegassem a uma cidade rebelde, já chegavam histórias de reis sendo esfolados vivos, de príncipes acorrentados como cães, de deuses sendo derrotados junto com seus adoradores. Essa antecipação quebrava a resistência antes mesmo da batalha. Muitos governantes preferiam abrir seus portões, entregar seus tesouros e jurar fidelidade antes mesmo de uma flecha ser disparada. O terror, como uma fumaça invisível, fazia o trabalho das legiões. A glória e a queda. Mas até mesmo os maiores impérios, construídos com medo e ferro, eventualmente caem.
Após a morte de Assurbanipal, a Assíria foi lentamente consumida por guerras internas, traições e inimigos externos que aprenderam com seu exemplo. Em 612 a.C., Nínive caiu sob um ataque combinado de medos e babilônios. O Palácio Dourado de Assurbanipal, com seus corredores cheios de relevos glorificando a morte, foi saqueado e destruído. As ruínas de Nínive, soterradas pela areia, se tornaram o túmulo silencioso de um dos maiores construtores de impérios da história. O eco do medo. E, no entanto, Assurbanipal não desapareceu. Seu legado vive, não apenas em textos antigos ou em pedaços de pedra, mas no próprio tecido da história humana. Todo tirano que usou a violência para governar. Todo general que usou o medo para vencer batalhas sem lutar. Todo império que cultivou o terror como fertilizante de poder. Todos, direta ou indiretamente, seguem os passos do Rei dos Reis. Ele ensinou ao mundo uma verdade terrível. Quem controla o medo, controla o destino. Conclusão: o Império Invisível. Hoje, milhares de anos depois, caminhamos entre as ruínas da antiga Síria. O vento sopra entre pedras partidas, levando embora a poeira das eras. E se você escutar com atenção, talvez, apenas talvez, ainda possa ouvir o eco distante. O riso frio de Assurbanipal, o arquiteto do medo, o senhor dos sonhos partidos. O mundo mudou. Os rostos mudaram. Mas o medo, esta velha e fiel arma, permanece. Talvez esta seja, no final, a maior vitória de Assurbanipal. O trono invisível que ainda governa corações humanos.